Olá, amigo. Eu sou Ricardo Cury, fundador da ABRA, da Academia Brasileira de Autoconhecimento. E este é o meu primeiro curso online, o Liberar para Prosperar, um curso que tem a intenção de despertar a consciência amorosa e principalmente no seu aspecto da prosperidade. Esse curso não tem nada a ver com técnicas para você aprender a ganhar dinheiro, ou como enriquecer, ou adquirir habilidades profissionais. Prosperidade precisa ser muito bem compreendida. Quando eu falar aqui sempre prosperidade, vou estar relacionando a prosperidade no mundo interno, que é uma qualidade da consciência de todas as coisas. A natureza, por si só, ela é próspera. Se nós observarmos a vida como um todo, tudo prospera, tudo cresce, tudo tem a tendência de evoluir. E nós, seres humanos, como parte da natureza, também somos assim. Mas, hoje, o que está acontecendo na humanidade? Será que nós vivemos uma vida próspera? Será que nós sentimos a prosperidade em todos os seus aspectos? E sim, prosperidade no mundo externo, mas a partir do mundo interno. Dinheiro também é prosperidade, mas prosperidade não deve ser confundido com dinheiro. Dinheiro é um aspecto da prosperidade. E esse curso, sim, pode te ajudar a resolver questões relacionadas ao dinheiro, à energia do dinheiro. Mas, de novo, eu não vou te explicar e nem te ensinar nenhuma técnica de como ganhar dinheiro. Todos os problemas que nós vemos hoje, aqui na Terra, em todas as culturas, em todos os países, em todos os cantos desse planeta, é devido ao baixo nível de consciência. Eu sou formado em Relações Internacionais e desde cedo, desde muito jovem, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Brasil e sempre percebi que o nosso país tem um potencial imenso em criar uma cultura de prosperidade, de amor, de paz, que inclusive é a missão do nosso país, que está descrita no hino nacional. Brasil, de amor eterno, seja símbolo. E afinal, o que é ser o símbolo do amor? Eu sempre me questionei com relação a isso. Então, nos últimos anos, eu fui 9 vezes para a Índia. Fiz muitos cursos, traduzi muitos processos numa academia, uma escola de sabedoria indiana chamada Oeno Academy, fundada por Shri Ama e Shri Bhagavan, que são mestres iluminados junto com seu filho Krishna Ji e sua esposa Prita Ji, onde eu me aproximei muito deles e tive experiências e aprendizados maravilhosos que me proporcionaram que eu pudesse criar a ABRA, a Academia Brasileira de Autoconhecimento. Então, toda essa sabedoria que eu adquiri nos últimos anos me deu a compreensão, expandiu a minha consciência para conseguir entender melhor o papel do Brasil e de nós brasileiros nesse mundo que está vivendo a partir de um nível tão baixo de consciência. Então, o que eu descobri nos últimos anos? Eu descobri que o Brasil, nos últimos 500 anos, continua repetindo os mesmos erros de novo e de novo. E poucas pessoas percebem isso. Isso, na verdade, não é uma novidade. Só você analisar a nossa história, como que nós temos vivido. Através, desde o começo, de violência, de escravização, de degradação, de destruição da natureza. E isso tem se repetido de formas diferentes, mas isso continua. Então, a nossa história tem uma influência muito grande e nós somos essa história. Essa história nos impacta. Esse passado nós carregamos ainda. Cada brasileiro, cada ser humano, não só no Brasil, mas a gente vai focar na história do Brasil. Ele influencia diretamente a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, a nossa saúde, a nossa vida como um todo. Então esse curso, Liberar para Prosperar, é um curso que vai ajudar cada brasileiro a ir além das questões inconscientes do passado que estão ainda interferindo no nosso processo de evolução, de crescimento,
tudo aquilo que está impedindo de nós prosperarmos em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Eu já perdi a conta quantos cursos, processos vivenciais, retiros que eu já conduzi aqui nesse lugar onde está sendo gravado o curso online Liberar para Prosperar, aqui na Fazenda Vale do Sol. Como já disse, desde 2012 eu venho ajudando muitas pessoas a se autoconhecerem, a se reconectarem com a sua espiritualidade e a resolverem até certos problemas que até então pareciam difíceis de serem solucionados. Por exemplo, a história da Roberta. A Roberta veio aqui em 2015 e ela estava com muita dificuldade em encontrar um propósito para sua vida e também de ter um trabalho que pudesse remunerá-la. Ela estava completamente sem dinheiro. E ela passou por um processo bem profundo de cura com a sua ancestralidade. E logo depois que ela passou pelo processo, pelo curso, ela já teve uma grande surpresa da vida. Ela tinha se inscrito para participar de um comercial. E ela foi chamada e ela recebeu, na época, R$2.000. Uma semana depois, pediram para ela fazer novamente outro comercial e ela recebeu mais R$4.000. No mês seguinte, ela foi chamada, foi convidada para ir para a Europa, a convite de uma amiga dela. Ela ganhou a passagem e ela tinha morado em Londres muitos anos. Quando ela chegou em Londres, ela tinha que resolver algumas pendências, como a conta bancária dela que estava ainda aberta. Quando ela chegou no banco para fechar a conta dela, ela teve uma surpresa. Ela se deparou com 8.000 libras na conta, equivalente a mais ou menos R$40.000. Ela ficou chocada. Ela descobriu que quando ela estava fora de Londres, já no Brasil, o auxílio que ela tinha do governo, que ela tinha uma filha lá, continuava caindo todo mês. Só que ela tinha certeza que esse auxílio não ia ser dado mais para ela porque ela já tinha deixado o país. Mas por alguma razão do universo que a gente não sabe, que a gente desconhece, que é misteriosa, ela continuou recebendo esse dinheiro. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar que a vida tem as suas maneiras de trazer prosperidade para a gente. E que isso sim a gente pode chamar de milagre, ou de sorte, ou de coincidência. A gente pode dar o nome que a gente quiser para uma história dessa. Mas o fato é, quando nós nos conectamos espiritualmente, nós damos a possibilidade, nós damos uma grande abertura para que a vida nos surpreenda, como essa história da Roberta. Então, como funciona esse trabalho? Por que essas coisas extraordinárias, como esse caso da Roberta, acontecem? Como essas coincidências, essas sincronicidades, esses milagres podem acontecer? Qual que é a ciência por trás disso? Sim, existe uma ciência, existe uma explicação. Não é simplesmente mágica. Nós precisamos compreender o que está por trás do mundo visível. Precisamos compreender que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Assim como uma árvore, quando olhamos para uma árvore, o que dá força para ela são as raízes, é a parte invisível. Se uma árvore precisa dar bons frutos, precisa florescer, as suas raízes precisam estar fortes, firmes. Só que nós não estamos vendo as raízes. Mesmo assim, elas têm um papel muito importante. Da mesma maneira acontece com a nossa vida. O que são as nossas raízes? As nossas raízes são os nossos ancestrais, a nossa família, as nossas crenças inconscientes, os nossos programas, tudo aquilo que a gente recebeu do nosso passado e também, no nível mais profundo, a conexão com a nossa essência espiritual. Se as nossas raízes não estão curadas, se elas não estão em harmonia, ou seja, se há problemas nas relações familiares, na nossa relação com o trabalho, com o dinheiro e, claro, com nós mesmos, com o nosso mundo interno, com o nosso propósito, tudo isso causa muitos problemas na nossa vida. E muitas vezes teremos dificuldade de encontrar as soluções para essas questões porque elas estão embaixo da terra, elas estão no nosso nível inconsciente. E não significa, por elas estarem embaixo da terra ou no nosso inconsciente, que elas não nos atrapalham. Pelo contrário, elas têm muita força. A prova é, como na natureza,
O que dá força para a árvore, como eu já disse, são as raízes. Então o invisível tem muito mais força que o visível. Isso precisa estar muito claro para todos nós, que o que determina a nossa realidade material, o mundo externo, é o mundo interno. São as nossas emoções, a nossa mente e nosso lado espiritual. E quero deixar claro que se reconectar espiritualmente não tem nada a ver com religião. Para mim, religião significa se religar, se reconectar com o amor divino dentro de nós. Todas as ideias que existem aí, que as religiões dizem que um Deus é melhor que o outro, ideias separatistas, tudo isso foi criado pelo homem. A ideia de um Deus que julga, que condena, que nos recrimina, que acaba nos afastando de nós, isso não é real. Eu não acredito nisso. Para mim, a verdadeira religião é o amor. E nós todos somos um, não tem diferença entre mim e você. Todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós buscamos essa reconexão. Tudo que nos traz sofrimento acaba nos afastando do amor e nos tira a liberdade. Então por isso que é tão importante você se questionar. Como que está a minha vida hoje? Existe alguma trava na minha vida? Tenho a sensação que eu estou dentro de um círculo vicioso, que tem um padrão repetitivo. A vida para mim é uma luta constante, é um sacrifício. Como estão meus relacionamentos? Como estão meus relacionamentos? Com meus pais, com meu trabalho, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com o dinheiro. Você tem a sensação que está dentro de um círculo vicioso e que está patinando e que não consegue sair dele? A vida tem te trazido muito sofrimento, como depressão, ansiedade, estresse, muitos conflitos, problemas de relacionamentos. Infelizmente, este é o padrão da maior parte da humanidade. E o mundo e os dados de todo mundo não mentem. Você sabia que quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza? São 3,4 bilhões de pessoas que passam muito sofrimento físico. E tem outra parcela da população que sofre psicologicamente. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E para cada suicídio bem-sucedido, existem 10 tentativas de suicídio. É muita gente tentando tirar a própria vida. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão sofrendo. Cada um lá no fundo carrega um sofrimento, um tipo de sofrimento. Se você tem carregado algum tipo de sofrimento, você não necessita mais carregar isso. O que eu estou propondo aqui é um caminho de liberação daquilo que nos faz sofrer. Não é uma fórmula mágica. Você precisa se empenhar, você precisa se esforçar. Nós vamos passar por alguns passos. Vou entregar para vocês algumas chaves. São 9 chaves para ser liberado do sofrimento. E aulas que terão ensinamentos que trarão muita clareza para esse processo de liberação, junto com práticas meditativas que vão desencadear um processo de reconexão espiritual. Claro que a gente vai ter ajuda de um plano maior. Eu não faço esse trabalho sozinho, e nem você. Ninguém está sozinho. Nós precisamos compreender que existe um plano espiritual. E, repito, isso não tem nada a ver com religião. Como eu disse até agora, tudo o que está acontecendo na nossa vida tem influência do nosso passado. A nossa educação não nos ensinou que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, durante esse curso, você vai receber muitos ensinamentos e muitas chaves que vão trazer clareza para o processo que você está vivendo hoje na sua vida. Porque se você está passando por alguma dificuldade em qualquer área da vida, alguma trava, existe a possibilidade de você destravar isso, de liberar isso, para que você possa crescer, para que você possa prosperar. Então, a primeira chave é saber da importância do autoconhecimento na sua vida, na nossa vida. Porque, como eu disse, se o mundo externo é um reflexo
do mundo interno, autoconhecimento deveria ser parte natural da nossa vida. Já ouviram falar de uma frase super conhecida de Sócrates que dizia: "Conhece-te a ti mesmo"? E a frase completa é: "Conhece-te a ti mesmo, que conhecerás os deuses e o universo". Autoconhecimento deveria ser a principal coisa da nossa vida, o principal objetivo deveria ser conhecer a si mesmo. Mas, infelizmente, a nossa educação, até hoje, a maioria das escolas não falam da importância do autoconhecimento. Nós adquirimos muito conhecimento externo, nos desenvolvemos na tecnologia, estamos avançando muito, mas apenas no mundo externo. Uma vez eu escutei do meu mestre lá da Índia, ele disse assim, que não existia muita diferença entre o homem lá atrás, lá das cavernas, e o homem de hoje. Por quê? Porque o homem das cavernas, ele tinha medo de ser atacado por um tigre ou qualquer animal selvagem. Hoje, o homem moderno, cheio de tecnologia, continua com o mesmo medo. A diferença é que ele tem medo que quebre a bolsa de valores, ou medo de perder o emprego, ou medo de ficar sozinho, ou medo de morrer. O medo continua aí. Então, internamente, nós não evoluímos tanto assim. Só que está na hora de nós darmos um passo como humanidade. Não dá para continuar repetindo os mesmos erros. Então, aonde está esta dificuldade em evoluir? Por que nós travamos tanto internamente? E, claro, externamente também. O problema está na nossa forma de pensar. Pobreza ou prosperidade começa no pensamento. A forma como nós pensamos determina a nossa realidade. Tudo começa no pensamento. Existem 7 fatores que determinam a nossa realidade. Como nós pensamos, como nós sentimos, como nós falamos, como nós ou o que nós fazemos, o que nós comemos, o que nós consumimos e como e com quem nós nos relacionamos. Durante esse curso, nós vamos passar, ou pelo menos transitar, entre esses 7 aspectos que determinam a nossa realidade. Hoje, a forma como nós pensamos é baseada no medo. Se nós observarmos a sociedade, se nós ligarmos a televisão, entrarmos nos canais de notícia da internet, onde nós vemos notícias, elas estão relacionadas ao medo. Isso não é somente nos canais da mídia, isso também está dentro das nossas casas, isso está no nosso trabalho, isso está aí nas redes sociais que você acessa, nas pessoas que você segue, nos grupos de WhatsApp. O medo, infelizmente, está disseminado. Podemos dizer que o medo contaminou a nossa sociedade. Então nós precisamos urgentemente sermos liberados do medo. É só essa liberação que vai nos fazer realmente prosperar e sentir essa prosperidade. Porque, como eu já disse, prosperidade é um estado de ser, é um estado de consciência. Então, quando você é liberado do medo, quando você não vive mais uma vida através do medo, como você não é mais motivado a fazer as coisas através do medo, você consegue colocar os seus dons, os seus talentos, aquilo que move o seu coração, em ação. Hoje, a maioria das pessoas não trabalha com aquilo que realmente ama. Normalmente as pessoas trabalham porque têm medo de ficar sem dinheiro. Normalmente as pessoas se relacionam porque têm medo de ficar sozinhas. Então, a maioria não percebe que está sendo movida e motivada, inclusive, pelo medo. Eu quero dar um exemplo como coletivamente nós nem percebemos como nós somos movidos pelo medo. A nossa economia, ela é baseada na escassez, na lei da oferta e da demanda. Então as pessoas, elas têm medo, muito medo de que falte sempre alguma coisa. Isso gera o que a gente chama de competição.
Competição automaticamente faz com que eu enxergue o outro como um adversário, como um inimigo, como alguém que não faz parte de mim, como algo que está fora, que está separado. Eu excluo o outro, eu não incluo o outro. Essa exclusão gera toda a separação que nós vemos no mundo hoje. Então as pessoas competem entre si, homens e mulheres, maridos e mulheres, com filhos, entre amigos, entre famílias, entre empresas, entre países. O medo está instalado em tudo. E esse medo vive hoje dentro de nós. Nós precisamos encarar esse medo e ver que ele não é real. A natureza humana é amorosa. A nossa natureza é a colaboração. Seres humanos foram feitos para desfrutar, para sentir alegria. E hoje a ciência comprova que o momento ápice do ser humano é quando ele sente conexão. Foi um estudo feito pela Universidade de Harvard que mostrou que o momento de mais alegria, que o ser humano mais desfruta da vida é quando ele sente conexão. Sentir conexão é um dos principais propósitos da nossa existência. Porque nós somos como células desse organismo chamado Terra. Se a gente olhar de cima, a gente olha o planeta de cima, a gente não vê nenhum ser humano. Assim como nós não conseguimos ver nenhuma célula do nosso corpo. Mas mesmo assim, elas estão aí, trabalhando em unidade. Nós deveríamos trabalhar e servir em unidade. Essa unidade precisa ser resgatada. Essa consciência de unidade precisa despertar em nós. Mas para isso, nós precisamos de autoconhecimento. Precisa mesmo de um esforço. E esse curso vai trazer muita clareza e muitas técnicas de meditação para que você possa olhar para dentro, para que você possa se conhecer e entender em que ponto da minha vida eu me encontro. O que está acontecendo hoje? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Porque, como eu disse, tudo começa no nível do pensamento. O pensamento que eu tenho na maior parte do dia, ele é negativo, ele é repetitivo, compulsivo, obsessivo. Eu fico desgastado no final do dia. Eu fico estressado. Aí é um ponto muito importante. O quanto a sua mente, quanto os seus pensamentos têm te estressado, têm te deixado ansioso, preocupado, deprimido. Então aqui é um ponto muito importante de a gente compreender. O pensamento, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Dificilmente a gente está com o pensamento no momento presente. Então as técnicas de meditação que nós vamos aprender durante esse processo, que é o liberar para prosperar, vai facilitar que a sua consciência possa desfrutar do agora e ficar no momento presente. Isso é um ponto, um dos vários pontos que a gente vai trabalhar. Outro ponto muito importante é que você vai conseguir ter mais clareza para aquilo que você tem que fazer, maior capacidade de decisão, mais foco e, claro, você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções e com os seus relacionamentos, porque vida é relacionamento. Esse é outro ponto que a gente vai trabalhar aqui durante esse curso. Como que estão os meus relacionamentos? Os nossos relacionamentos determinam a nossa vida. Se a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com todas as pessoas ao nosso redor, se elas não estão bem, a vida se torna pobre. Então uma vida próspera é uma vida com relacionamentos saudáveis. Mas se o relacionamento principal, que é você com você mesmo, não está bem, como é que você vai ter bons relacionamentos? Como é que você vai ter um bom trabalho? Como que você vai desfrutar do seu trabalho se você não se conhece? Compreende agora a importância do autoconhecimento para a sua transformação individual, profissional e, claro, para colaborar com o processo de transição planetária? Esse processo é infinito. Só que aqui nós estamos dando um primeiro passo. E o primeiro passo também é o último passo na jornada, porque a jornada é infinita. Qual que é o primeiro passo? É se tornar consciente.
consciente do que está acontecendo comigo agora. Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma prática. Uma prática que eu aprendi lá na Índia, é uma prática muito simples. Ela se chama prática da mente serena. Porque nesse primeiro momento, talvez você esteja com um turbilhão de coisas dentro de você para resolver, dentro e fora, e também talvez você esteja ansioso, cheio de pensamentos ruins ou deprimido. Então essa prática, ela dura apenas 3 ou no máximo 4 minutos. Claro, se você quiser você pode estender, mas para você começar você pode fazer ela de modo curto, direto, bem objetivo. E aí você pode praticar ela 1, 2, 3 vezes ao longo do seu dia, para que você comece a observar o que está acontecendo no seu mundo interno. E aí sim, a partir das próximas aulas, a gente vai começando a abrir esse leque, que é enorme, de outras questões que nós precisamos olhar para que possamos prosperar. Porque tem muita coisa aí que está no nosso inconsciente, como eu já disse, que precisa ser liberada. Mas não dá para falar tudo numa aula só. Nós precisamos de um caminho. É um método mesmo. Eu não acredito em método para a felicidade. Eu acredito que existe um caminho para que a gente possa viver a vida a partir da nossa verdade. E o autoconhecimento é esse caminho. E eu não sou o único que faço isso. Há inúmeras pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, seríssimos. E eu me inspiro muito nelas. Então, agora, eu quero propor essa prática para vocês. Muito simples. Vamos lá? Feche os olhos. Mantenha a coluna ereta, a cabeça ereta, as palmas das mãos viradas para cima. Coloque atenção na sua respiração. Perceba como o ar entra e sai pelas narinas. Vamos começar com 3 respirações conscientes, bem profunda e devagar. Para ficar mais fácil, você pode contar enquanto você inspira e quando você expira. A expiração é o dobro do tempo da inspiração, ou seja, se você inspirar em 3 segundos, você solta em 6. Inspire bem profundamente. Agora, observe, reconheça a exata emoção, a exata sensação que você está sentindo neste momento. Você não precisa julgar, nem condenar o que você está sentindo, nem precisa tentar mudar o que você está sentindo. Apenas reconheça. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser paz, pode ser ansiedade, pode ser tristeza ou alegria. Não importa. Apenas reconheça e continue respirando. Agora, você observa o fluxo dos seus pensamentos. Para onde eles estão indo? Em que direção? Para o passado ou para o futuro? Ou eles estão aqui no momento presente?
E novamente, você não precisa fazer nenhum esforço para mudar, apenas observe e continue respirando. Agora coloque sua atenção no ponto que existe entre as suas sobrancelhas. Imagine, visualize ou sinta uma chama, como se fosse uma chama de uma vela. E ao inspirar, você visualiza, você sente essa chama entrando até o meio do seu cérebro e você mantém sua atenção aí por mais alguns segundos, inspirando e expirando. Inspire mais uma vez. Ao soltar o ar, lentamente abra os olhos. Bom, eu sugiro que você sempre faça essa prática ao acordar, ou antes de uma reunião, ou antes de dormir, pelo menos 3 vezes por dia. Ela é muito simples e muito eficiente. Mas talvez você pense, mas eu não consigo parar quieto, eu não consigo deixar de pensar. Preste atenção no que eu quero te dizer. Meditação não tem nada a ver em parar de pensar. O que as técnicas de meditação vão te proporcionar é que você aprenda a observar os seus pensamentos. Inclusive, uma prática muito saudável é você anotar os seus pensamentos que você tem a maior parte do dia, aqueles que mais se repetem, para você se conhecer melhor. Isso traz muita clareza para o nosso processo de autoconhecimento. Então, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o que acontece com os nossos pensamentos e também vamos compreender melhor os tipos de medo que influenciam hoje a nossa vida. Então, fique atento que logo, logo você vai receber essa próxima aula. Nos vemos lá.